Então o Senhor nos enviará dos céus a sua santa palavra. Deus seja louvado. Traz avante a sua santa palavra no livro de Juízes. Capítulo 15, 1:5. Temos no verso livro de Juízes, capítulo 15, iniciaremos no verso 14. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leque, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leque. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leque, e saiu dela água e bebeu. E o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leque até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Só até aqui. Louvado seja Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez na sua presença, como ouvimos na oração, elevando a Deus o nosso louvor, demonstrando ao nosso Pai toda a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor. E na esperança e com certeza de que o Senhor também, pelo amor que tem pelas nossas almas, falaria com cada um de nós. A Irmandade, devemos valorizar esta riqueza que nós temos do Senhor falar com as nossas almas. Poucos minutos de palavra, uma grande quantidade de irmãos assistindo, mas todos nós, se estivermos em comunhão, quando terminar este culto, na última oração, nós podemos falar: o Senhor falou com a minha alma. Deus, quando criou Adão, o prazer dele era quando terminava o dia, que lá em Gênesis fala a viração do dia. Então nós podemos entender que é no final da tarde, o início da noite. Ele se apresentava num lugar já determinado e ele conversava com Adão. O prazer do pai era conversar com o filho.
Mas o adversário não gosta de ver nós felizes e ele quer provocar o nosso Deus também. Então ele quis estragar esse prazer de Deus falar com o homem e o prazer do homem conversar com Deus. E por intermédio da desobediência de Adão e pela influência maligna, esta ligação foi cortada, ficou desligada por tantos anos. Raras vezes Deus falava com o seu povo através de um profeta, mas era muito raro. Tinha uma carência desta conversa de Deus com os homens. Mas o feito do adversário foi desfeito pelo Senhor Jesus, que acabou com a força do mal, com o intento maligno de afastar o homem de Deus, e reatou essa amizade entre Deus e os homens. O véu do templo, a Irmandade se lembra, aquela cortina dentro da igreja, que afastava o povo da presença de Deus. Com a morte do Senhor Jesus, aquela cortina, sem que ninguém colocasse a mão, ela se rasgou de cima embaixo, dizendo: não tem mais distância, separação entre quem quer falar com Deus e o Senhor conversar com nós. Hoje temos aqui na nossa nação 22 mil pontos de culto oficiais, fora as reuniões familiares, culto para enfermos. Então a Irmandade imagina o que multidão se dirige para a casa de Deus todas as noites. Pegam as criancinhas, pegam o marido, a esposa, vamos congregar, vamos congregar. No Brasil inteiro, no exterior, todo mundo feliz, vamos na casa de Deus. Eu quero ouvir a palavra. E todo mundo volta para casa glorificando a Deus, dizendo: fui congregar, o Senhor falou com a minha alma. O que a serpente quis estragar lá no tempo de Adão, o Senhor Jesus desfez. E nesta manhã, quantos estão agora dizendo: eu estou sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo como se Deus estivesse falando com a minha alma. Então dá glória a Deus nesta manhã. Aleluia. Não existe distância entre o teu clamor e a presença de Deus no teu coração. Tem um hino que fala assim: eis-me aqui, dirá o Criador. Às vezes estamos numa audiência judicial, num corredor de hospital, numa sala de espera, num problema na nossa vida material, no nosso trabalho, com os nossos filhos, situações delicadas que às vezes não dá para congregar naquele horário, às vezes não dá nem para ir num reservado fazer uma oração. A gente se coloca em comunhão com o Senhor, a gente sente essa voz: eis-me aqui.